Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a estagiária Loriene e eu tenho 18 anos e eu curso formação de docentes. E nessa aula eu vou aplicar a matéria de português. Mas antes de começar a aula, eu vou explicar sobre o semáforo do comportamento. E vou explicar como ele funciona. Bom, aqui tem 3 rostinhos. Um feliz, um mais ou menos, tá nem feliz nem triste, e um bem triste. E eu vou escrever o nome de vocês em papelzinho. Conforme o comportamento de vocês, eu vou colocar o nome de vocês aqui. Se você se comportou bem, eu vou colocar seu nome no verde. Se você se comportou mais ou menos, eu vou colocar o seu nome no amarelo. E se você se comportou mal, eu vou colocar seu nome no vermelho. E é assim que funciona o semáforo do comportamento. Então, gente, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas antes de eu explicar sobre a linguagem verbal e não verbal, a gente vai entender um pouco o que é a linguagem. Bom, para a gente pensar primeiro em linguagem, vamos pensar em comunicação. Vamos entender que a linguagem é, na verdade, qualquer tipo de meio utilizado para estabelecer uma comunicação. Então, a gente tem uma linguagem, por exemplo, que pode ser emitida por meio de sons. Eu tenho uma linguagem que pode ser feita por meio da escrita, mas eu também posso ter uma linguagem que é feita por meio de cores, imagens e símbolos. Então, a linguagem está relacionada a qualquer forma de comunicação. Quando a gente fala de linguagem verbal, por exemplo, a gente está se referindo àquela linguagem que se utiliza de palavras, sejam essas palavras escritas ou sejam essas palavras oralizadas. Então, como exemplo de linguagem verbal, temos esta aula. Eu estou utilizando a linguagem verbal para falar com vocês, que são meus alunos. Então, a linguagem verbal é a linguagem em que utilizamos palavras. Agora nós vamos falar um pouco sobre a linguagem não verbal. Quando a gente se refere à linguagem não verbal, nós estamos falando daquela que não se utiliza desses elementos escritos, da palavra escrita, ou seja, aquela linguagem que não se utiliza da língua para poder estabelecer uma comunicação. Nesse sentido, os melhores exemplos que a gente tem no cotidiano, e a gente vai ver isso mundo afora, é a linguagem que tem no trânsito, a linguagem das placas de trânsito, que muitas vezes não se utilizam de palavras, não se utilizam da linguagem verbal. Então, uma linguagem, por exemplo, que tem uma seta indicando uma determinada direção, indicando para o motorista que só aquele sentido é possível, nós temos ali uma seta, um círculo vermelho, um fundo branco, e isso é universal. Então, as placas de trânsito, elas têm uma linguagem semelhante em vários lugares do mundo, exatamente para que as pessoas possam reconhecer que em qualquer lugar aquilo vai significar basicamente a mesma coisa. Então, podemos entender que a linguagem não verbal é a linguagem utilizada através de símbolos, de cores, de imagens, de desenhos. Então, existem várias formas de demonstrarmos, de vermos a linguagem não verbal. Agora, eu vou mostrar alguns exemplos de linguagem não verbal. Essa, por exemplo, vocês já devem ter visto muito nas estradas, rodovias quando vão viajar, que ela é uma seta que indica para o motorista seguir em frente. Então, quando você vê essa placa, significa que é para você seguir em frente, que a rua é reta. Essa segunda placa vocês também já devem ter visto bastante, que é a placa de proibido estacionar. Então, normalmente ela fica em lugares que não pode estacionar, por exemplo, na entrada de alguma casa ou também em algum lugar privado. Essa outra placa que eu estou mostrando na imagem é a placa de vire à esquerda, por exemplo. Quando a gente está andando na rodovia, você vê essa placa, significa que mais à frente você vai ter que virar à esquerda, que vai fazer uma curva mais para frente. Bom, agora que eu já mostrei alguns exemplos de linguagem não verbal, eu vou passar 2 textos para vocês.
texto vai ser explicando sobre a linguagem verbal e o outro texto vai ser explicando sobre a linguagem não verbal. Então, eu vou colocar a imagem do texto, vocês vão copiar, eu vou dar um tempo para vocês copiar e depois eu vou passar algumas questões para vocês. Agora, eu vou dar alguns minutinhos para vocês e vocês vão copiar esse texto que está na tela. Agora eu vou dar um tempo para vocês copiarem o texto falando sobre a linguagem não verbal. Bom, agora que eu já expliquei o que é linguagem verbal e não verbal, e já que passei o texto para vocês copiarem, vocês vão copiar essas questões que estão na tela e vão responder. Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem, ok?
espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o conteúdo. E devido à pandemia que a gente está enfrentando por conta do Covid-19, as aulas vão ser gravadas e não presenciais. Apesar de eu querer muito estar aí com vocês, as aulas vão ter que ser gravadas. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido. Boa semana para vocês. Tchau, tchau!